Olá, o meu nome é Tainá Mai, eu sou acadêmica de desenho industrial na Universidade Federal de Santa Maria e eu vou apresentar o artigo Design e Economia Circular, Estudos e Experimentações com Reciclagem de Polímeros. Esse projeto foi feito junto com a Ana Paula Palhano, que também é graduanda no curso de desenho industrial, com a orientação do professor Felipe e da professora Carolina. Para contextualizar, esse artigo inicialmente aborda a problemática dos polímeros e a economia circular e o design como uma possível estratégia de mudança nesse cenário. E depois são relatadas experimentações com a reciclagem de polímeros em um contexto de pequena escala e acadêmico. A economia circular, então, visa eliminar o conceito de fim de vida que existe no sistema econômico atual, que é linear, onde as coisas são extraídas, produzidas e descartadas. A ideia é fazer com que os materiais estejam sempre circulando dentro do sistema produtivo e se reintegrem a esse ciclo. A ideia é que os produtos aqui sejam otimizados para desmontagem, reuso, reciclagem ou então para que o material sirva como nutriente biológico para o ciclo. Atualmente, costuma-se pensar em uma recuperação do material ou do produto quando ele chega no fim da sua vida útil. O design circular tem a intenção de que a recuperação desses materiais e produtos seja pensada desde o projeto, desde a primeira etapa do desenvolvimento do produto. A ideia é que ele deixe de ser pensado de uma forma isolada e sim visto como parte de um conjunto complexo de interações. Então, é importante saber analisar o ciclo de vida desse produto, as matérias-primas que ele vai utilizar, o gasto energético, a manufatura, embalagem, como ele vai ser distribuído e como depois ele vai ser recuperado, reutilizado, desmontado, consertado, ou como o material vai ser reciclado e reintegrado no ciclo produtivo. Os polímeros, eles surgiram no século passado como um material inovador, e eles rapidamente começaram a fazer parte da composição de diversos objetos do nosso cotidiano. Eles têm um custo baixo, eles são versáteis e duráveis. Só que essa durabilidade faz com que eles permaneçam no meio ambiente por muitos anos. Eles têm baixa densidade, o que faz com que eles sejam facilmente levados pelos ventos e pelas águas. Entre 1950 e 2017, foram 7 bilhões de toneladas de polímeros que se tornaram lixo. E a maior parte delas foram destinadas a aterros sem gerenciamento ou acabaram nos oceanos. Dentro de um pensamento circular, a Ellen MacArthur Foundation sugere que sejam pensadas 3 abordagens. Eliminar o polímero que a gente não precisa usar, substituindo os materiais, criando sistemas de refil, fazer circular o plástico que a gente precisa, de forma a ser feito um redesign nos produtos que são necessários ser utilizado polímero. E, por fim, inovar tecnologicamente em modelos de negócio para que a transição para a circularidade ocorra de forma mais rápida. Agora, eu vou relatar esse projeto que foi feito de experimentação com a reciclagem de polímeros. Então, inicialmente foi feito um molde com silicone e para a reciclagem do polímero foi utilizado um forno industrial no Laboratório de Estudos Tridimensionais da Universidade Federal de Santa Maria. E, por fim, com o resultado obtido nesses testes, foram realizadas experimentações finais com esses materiais. Para a escolha dos materiais, foram levadas algumas coisas em consideração, como o PET já ser um polímero muito reciclado, o PVC liberar gases tóxicos, e esse é um projeto que está sendo realizado de forma bem em pequena escala dentro da universidade. O polietileno de baixa densidade, que costuma se apresentar em espessuras bem finas, o que dificultaria os testes. Então, dentro desse cenário, foi optado por se utilizar o polietileno de alta densidade e o polipropileno, porque eles seriam encontrados mais facilmente em embalagens e no lixo doméstico. Inicialmente, foi desenvolvido um modelo em MDF, que utiliza 3 camadas de MDF e ele tem um formato abstrato. A intenção é que ele tivesse formas angulares e pontiagudas para entender como o polímero se comportaria nessa situação. Esse modelo foi colocado dentro de uma embalagem Tetra Pak. Então, foi misturada a borracha de silicone vermelha, que suporta temperaturas altas, junto com um catalisador, e esse líquido foi vertido dentro da caixa com o modelo de MDF. A gente aguardou por 48 horas até retirar o modelo de MDF de dentro do molde de silicone.
E o resultado é esse da quarta imagem. Depois foram selecionadas e lavadas as embalagens de polietileno e polipropileno e elas foram cortadas à mão com tesoura em pedaços pequenos. Com esse material já pronto e recortado, foi possível começar os testes lá no forno, no laboratório de estudos tridimensionais. Então, a primeira experimentação foi feita com polipropileno. O forno foi pré-aquecido por 15 minutos e colocado numa temperatura de 170 graus. O material foi colocado dentro do molde e ele ia sendo retirado de 20 em 20 minutos de dentro do forno para que fosse acrescentado mais material, já que conforme ele ia aquecendo e derretendo, a altura dele ia abaixando. Então a gente acrescentava mais material. No final desse experimento, após cerca de 2 horas, a gente retirou o modelo de polímero de dentro do molde e percebeu que na parte inferior ele não havia derretido, o polímero não havia sofrido a influência do calor. Então, a gente precisou realizar um segundo experimento. Novamente com o polipropileno. Dessa vez, a gente optou por colocar o material em camadas, nas camadas do molde. Novamente, foi colocado em 170 graus, de 20 em 20 minutos. E após ser retirado 2 vezes do forno, a gente optou por aumentar a temperatura a 180 graus e deixar ele lá dentro por mais tempo, de 30 em 30 minutos. E esse foi o resultado do segundo teste com o polipropileno. O teste com o polietileno de alta densidade foi feito de uma maneira muito semelhante. A diferença é que, inicialmente, havia sido colocado uma temperatura de 135 graus no forno, porque essa havia sido a temperatura de fusão que a gente tinha encontrado na literatura. O que aconteceu foi que a gente percebeu que o polímero não estava derretendo o suficiente e decidiu ir aumentando aos poucos a temperatura, de 30 em 30 minutos, até chegar em 180 graus. Com as 2 últimas peças que deram certo, foram realizados alguns testes de usinagem tradicional, com cortes e acabamentos. A primeira imagem foi realizado o lixamento das peças em uma das laterais, em uma lixadeira de bancada. E o resultado foi que o polietileno ficou com um aspecto bem liso e o polipropileno, por sua vez, ficou com um aspecto mais áspero e um pouco esbranquiçado. A imagem B é o teste com a serra. E, novamente, o polipropileno ficou com um aspecto áspero e esbranquiçado, enquanto o polietileno ficou com um aspecto bem liso. O terceiro teste foi com o corte a laser. O que foi percebido é que o polietileno precisou de mais potência para ser cortado e que o laser, em função do calor, acabava deformando um pouco o recorte. Eu acredito que essas experimentações demonstraram a viabilidade da reciclagem mecânica de polímeros em contextos de pequena escala. Aqui foi utilizado um forno industrial, mas devido à temperatura de fusão desses polímeros, eles podem ser derretidos e reciclados em um forno doméstico, o que possibilita o desenvolvimento de artefatos simples como porta-copos, chaveiros, botões e até peças de joalheria. O resultado estético da superfície do material também traz um valor agregado muito legal para os produtos que podem ser desenvolvidos dessa forma. Com relação ao meio acadêmico, espera-se que essas experimentações possam servir como base para atividades futuras e sobre conscientização de sustentabilidade em projetos para os alunos e também como forma de percepção física e tátil sobre esse tipo de material. Aqui são as referências que foram usadas nessa apresentação e o meu contato. Muito obrigada por terem assistido.